Olá, meus irmãos, graça e paz. Com muita alegria que estamos aqui em mais um podcast da Secretaria-Geral de Missões, a GEMIL. Hoje nós temos um convidado muito especial, tem sido uma autoridade em missões no nosso país, pastor Flávio Ramos, é o diretor executivo do projeto Perspectivas, do curso Perspectivas Brasil, e para a gente é uma grande alegria recebê-lo aqui no nosso canal, que você possa presenciar aí essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, tenho certeza que vai edificar a sua vida. Como tá, pastorzão? Prazer recebê-lo aqui nesse Prazer dia. meu, uma bênção estar aqui, conhecendo mais também da maneira que Deus tem usado a vida de vocês, a secretaria. Então, uma alegria estar aqui. Eu penso que o pessoal vai curtir um pouco aqui o nosso papo. Amém. Quem é o Flávio Ramos? Quem é o Flávio Ramos? Como foi o seu envolvimento em missões ao longo dos anos do ministério? Como tem sido isso daí? Eu gosto sempre de me identificar como um discípulo de Jesus, né? Alcançado pela graça, pela misericórdia do Senhor. Sou casado com a Carla, já vai para 23 anos. Posso errar aqui não, né? Não pode. Imagina se ela está assistindo isso aqui. 23 anos, temos uma filha de 19 anos e o meu chamado foi bem direcionado para o mundo muçulmano. Eu servi ao Senhor na Tríplice Fronteira, lá em Foz do Iguaçu, com a comunidade árabe. Fui missionário também no Marrocos, na parte de evangelismo, discipulado, envolvimento em plantação de igreja entre povos muçulmanos, isso por mais de 20 anos. E agora, nesse momento da minha vida, estou mais dedicado à mobilização missionária, mobilizar a igreja para povos não alcançados. Então hoje eu tenho formação também, fui pastor por bastante tempo na igreja local e hoje eu estou entendendo que estrategicamente meu ministério está mais focado na mobilização missionária através do movimento Perspectivas. Sim. Então hoje o senhor não está pastoreando a igreja local? Hoje não. Só congrega? Não dá tempo, rapaz. São várias reuniões, viagens, treinamentos e a gente entende que realmente o pastoreio demanda também muito tempo, então hoje eu estou só na mobilização missionária. Sim. E o Perspectivas Brasil, pastor, o que é o Perspectivas, né? Que na verdade é muito difícil alguém não conhecer, mas explica aí mais ou menos assim como tem funcionado, qual as áreas de atuação do Perspectivas, para a gente poder entender um pouco. Ok. O Perspectivas é um movimento de mobilização missionária. A gente entende que a mobilização missionária passa por duas vias. A mobilização pelo engajamento, as pessoas veem uma necessidade ou são levadas a fazer alguma coisa e se engajam na missão. Mas o Perspectivas vai numa outra via, ela também quer gerar engajamento, mas a via principal do movimento Perspectivas é a mobilização pelo entendimento. Quando as pessoas entendem o seu papel, entendem realmente os dons que ela tem e qual a sua posição na ação missionária de Deus. Então o movimento Perspectivas traz esse entendimento, essa mobilização para a igreja através de um curso que as pessoas conhecem bastante, que é o curso Perspectivas, que está dividido em 4 perspectivas. A perspectiva bíblica, a gente olha para a missão então através de uma perspectiva bíblica. A gente olha para a Bíblia Sagrada e vê primeiro o Deus missionário. A missão é de Deus. Inclusive, essa é a nossa primeira lição, né, do curso Perspectivas, o Deus missionário. Então, a gente olha para a Escritura e vê o Deus da missão, ele na missão e ele convidando o seu povo para a missão. A segunda perspectiva é histórica. Deus, ao longo da história, ele vem dirigindo a sua missão, ele vem guiando, ele vem fazendo que tudo corrobore para o cumprimento dessa missão. A missão, então, começa em Deus, se permanece em Deus e há de ser concluída ao longo da história pela mão de Deus, o Deus missionário. Mas a segunda perspectiva é a cultural. A gente quer passar realmente essa visão para a igreja que o evangelho ele vai pelas vias, pela cultura, a importância da cultura, o papel da cultura, a importância do missionário na contextualização da mensagem, do mensageiro ou da própria comunidade. A ideia de passar essa ideia para cada cristão que Deus é supra
cultural, né? Mas ele usa a cultura para que o seu evangelho possa chegar a todas as culturas. E por fim, eu disse que são 4, a estratégica. A perspectiva estratégica, a gente olha qual é a melhor estratégia para a gente cooperar com Deus na missão. Isso não é invenção nossa, o próprio Deus disse como é que a gente poderia cooperar. É um movimento de multiplicação de discípulos, de fazer discípulos que gerem um movimento de plantação de igrejas. Então a gente entende que esse movimento de discípulos, estrategicamente, gera multiplicação de igrejas que multiplicam outras igrejas para povos não alcançados. Então o curso está solidificado nesses 4 Faltou a perspectiva pilares. histórica. Acho que eu não falei a primeira, não? Então, a histórica. A bíblica, a histórica, cultural e estratégica. Isso aí. E a histórica, como vocês veem essa questão da história de missões, como isso pode influenciar e ajudar a igreja hoje? Então, a história é um grande ensino para nós, né? Então, a gente olha para a história, a gente vê primeiro Deus. O Deus que, como se colocasse uma luva e ele vem com a sua mão conduzindo a história, levando a história para cumprir o seu propósito. Mas também a gente olha para a história, a gente vê a história de homens e mulheres e a gente quer ver aquilo que eles fizeram que foram exatamente o extremamente impactante, importante, inspirador, que foi realmente fizeram uma coisa muito bem feita, a gente quer aproveitar isso. Mas a gente olha também para a história, a gente vê que algumas coisas que eles fizeram, como nós estamos fazendo, Sim. Alguém vai olhar depois para nós e vai dizer, não era. Escorregaram aqui e ali. Sim. Como é que a gente pode aprender com os erros e com os acertos? Então a gente mostra ao longo da história a missão de Deus, como Deus usou pessoas comuns, pessoas de diferentes meios e maneiras, mas na verdade é Ele controlando e dirigindo a história. Sim. É interessante que eu leciono a disciplina Teologia Bíblica de Missões na nossa agência e eu fiz o curso Perspectivas. Que legal. E como me acrescentou e como muita coisa que eu falo, muita coisa que eu uso é fonte do curso, né? Dou os créditos ao curso. Eu sempre falo, irmãos, façam um curso porque muda muito a nossa mentalidade, até para quem já tem curso teológico há muitos anos, né? Talvez não acompanha, não faz essa leitura bíblica a partir dessa chave hermenêutica, né? De você entender a Bíblia dentro de uma perspectiva missionária, né? É interessante que logo na primeira aula, como o senhor falou, tem aquela ideia do chamado de Abraão, né? Que vira uma chave, né? Dali para trás é uma perspectiva de Deus falar com o homem, e a partir de Abraão Deus vai trazer um povo para si, e esse povo vai ser o mensageiro de uma boas novas. É exatamente essa ideia de que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão, como diz Paulo em Gálatas, né? Então, essa ideia da Bíblia, como que o senhor vê, pastor? Eu tenho visto, recentemente eu participei de uma consulta do DEMI, da MTB, e a gente discutia sobre como as igrejas talvez tenham uma dificuldade teológica para entender a missão, né? Eu acho que falta um pouco de conhecimento teológico para se engajar, para se envolver. Eu acho que a gente chegou nesse consenso, pessoas de várias denominações, qual a sua dificuldade, qual a sua dificuldade, e quando você vê, você percebe que tem um probleminha bíblico aí, teológico. Como o senhor tem visto isso, treinando tantas denominações, igrejas? Concorda, não concorda? Como que o senhor tem visto isso? Sim, com certeza. Eu acho que por isso que o Perspectivas é um curso de mobilização pelo entendimento, e esse entendimento passa pela teologia. Claro. Eu acho que, dentre muitas variações, eu poderia ressaltar aqui algumas. Uma delas, essa questão, eu acho que, primeiro, a gente faz uma separação entre a teologia e a missiologia. Eu vejo diferente. Sim. Eu acho que elas são agregadoras, né? Estão juntas. Não é uma ou a outra, são as duas. Claro. Né? A gente vê que assim, a teologia serve à missiologia. Claro. Porque o missionário que vai, ele vai pregar, é o quê? É a teologia, né? É o estudo, é o conhecimento da pessoa de Deus, da Bíblia. Então, a teologia está servindo à missiologia. Mas o outro lado também, porque assim, você conhecer a teologia, conhecer sobre Deus, você o conhece para quê? Para adorá-lo, mas também para chamar
outros A adoração. a adoração. Então a missiologia aqui e a teologia caminhando juntas. Então essa desassociação, isso é muito prejudicial, eu acho, para a igreja. E isso aconteceu também, por exemplo, dos teólogos. Eu disse, não, esse é o pessoal da missiologia e esse é o pessoal da teologia. E parece que a gente vive em dois mundos que não conversam. E realmente uma teologia equivocada, ou ela não gera missão, ou gera também uma missiologia equivocada. E uma missiologia talvez não centrada na teologia, na pessoa de Deus, Trindade, na Escritura, vai gerar uma missão complicada, vai gerar um desserviço ao reino. Então eu acho que a igreja precisa realmente resgatar isso. O Stott vai dizer que isso, né, que quando a gente tem uma missiologia doxológica, focada na glória de Deus, a nossa teologia, ela tem mais impacto tanto na nossa piedade, no nosso conhecimento da pessoa de Deus, né, da nossa realmente devoção, mas também a nossa missão, aos nossos desdobramentos, as nossas ações missionárias. Então eu acho que talvez a gente precisa resgatar isso na igreja, uma teologia que caminhe junto com a missiologia. E é interessante, né, pastor, pensando aqui, nosso grande referencial tanto para os missiólogos como para os teólogos, que talvez seja o apóstolo Paulo, enquanto ele estava missionando, ele está escrevendo as cartas que nós usamos como teologia, né? Por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, que é um tratado teológico, ele tá escrevendo aquilo ali, incentivando os romanos, eu quero chegar na Espanha. Exatamente. Vocês vão ser meus ajudadores. Ele fala sobre justificação, todo aquele compêndio teológico para falar sobre soteriologia, vai apontar em quê? Eu quero chegar na Espanha. Cristo não foi edificado lá ainda. Eu não quero pregar em alicerce alheio, né? Como crerão daquele que nada ouviram. Então, é muito complicado pensar em você não fazer missão a partir de uma teologia bíblica saudável, né? Sim, exatamente. Parece que não faz sentido isso. Exato. E você vê Paulo também escrevendo então a referência teológica e missiológica aí aos Filipenses, né? Uma carta também de agradecimento. Então ele faz toda uma teologia da alegria, né? A teologia da alegria na carta aos Filipenses, mas é uma carta de gratidão a uma igreja que o mantenedora, atendeu, né? mantenedora, que o serviu, que o apoiou, que orou para ele, que ofertou na vida dele, que visitou ele no seu momento. Então Jesus, a mesma coisa, né? O seu conhecimento de Deus, ele sendo Deus, mas a sua transmissão sobre o amor de Deus, a graça de Deus, o caráter de Deus, era como Mateus 9 vai dizer. Ele levando isso para as aldeias, para as regiões, para as montanhas, para os lugares. Então, eu não sei por que a gente desassociou, né? Acho que um resgate isso. E assim, eu acho que, infelizmente, a gente teve alguns missionários que falavam assim, não, a teologia é coisa... O pessoal lá da Torre de Marfim, né? E fiquem lá na sua teologia, a gente é aqui. E de lá a mesma coisa. Os teólogos olhavam assim, esse pessoal da missiologia aí não entende nada, vai pro campo lá, faz umas coisas meia louca lá. A gente tem que parar com isso. Eu acho que realmente a gente tem que entender que todos estamos a serviço de Cristo. Todos estamos na missão de Cristo. A teologia trazendo a sua contribuição à missiologia, à eclesiologia. E aí, a própria pneumatologia, né? A doutrina do Espírito Santo, se ela retirada da missão... Não faz sentido. A gente está fazendo por nós mesmos, né? Eu estava falando esses dias numa igreja que a gente tende muito a ir para os dois lados, né? Então, a gente vê alguns segmentos denominacionais que realmente enfatiza a doutrina do Espírito Santo pelo o ato de habitar no crente. E tem uma teologia sólida que o Espírito Santo habita no crente. E a gente tem alguns outros segmentos que realmente a ênfase do Espírito Santo é no sobrenatural, nos dons, no miraculoso. E ambos estão corretos.
A gente precisa resgatar a doutrina do Espírito Santo para a missiologia. Recebereis poder e sereis minhas, para serem minhas testemunhas, né? Então, é o poder do Espírito Santo que habita no crente, que faz coisas miraculosas, mas tudo isso deve desembocar na missão. Na missão. O consolo que o Espírito nos dá é para consolar outros. Né? O poder miraculoso, sobrenatural que o Espírito nos dá é para cumprir a missão. Então, eu acho que a igreja aí tem um caminho para uma reflexão de realmente trazer tudo isso. E por fim, pastor, eu acho que é lamentável também, eu acho que a missiologia ficou assim jogada de lado, por exemplo, nos seminários, né? Sim. Nos seminários a gente vê... Em alguns nem tem a disciplina, né? Exatamente. Ou quando tem, assim, é bem pequeno. Então, assim, a gente vê o pessoal dizendo, não, mas você vai ser pastor de igreja, você não precisa de missiologia. Como? É difícil a gente entender isso, né? A missão da igreja. E eu percebo que esse problema é até, por exemplo, você pega livros de teologia sistemática, pouquíssimos têm um capítulo sobre missões, sobre missiologia, né? Fala sobre soterologia, eclesiologia, pneumatologia, mas pouquíssimos comentários e livros de sistemática têm uma área de missões, né? Então é um problema histórico. Por isso que existe o Perspectivas, para ajudar a igreja, para servir a igreja. É uma lacuna, né? Exato, a gente existe porque tem essa lacuna aqui. Então a gente quer ajudar a igreja, a gente quer de modo muito humilde, de modo muito intencional, ajudar a igreja nessa reflexão da missão da igreja, né? da missiologia. Então, por isso que o curso existe e começa com a Bíblia, depois vai para a histórica, depois vai para a cultural e a estratégica, a missão. Sim. Pastor, tem uma área do curso, né, e do livro que me chama muita atenção, queria ouvi-lo sobre isso, que é quando o Ralph Winter ele fala sobre a modalidade e a sodalidade, né? Que ele propõe uma igreja que é mas ela tem duas unidades, uma unidade local e uma unidade móvel. E eu percebo que isso também é um problema na igreja, né? Porque às vezes as pessoas não entendem que tudo é igreja. Em alguns momentos parece que o missionário é um ser de outro planeta que deixou a sua pátria para comer coisa exótica, falar outra língua. Só que o que fica também é a igreja, né? É o mantenedor, é o intercessor. O missionário ele saiu de uma igreja local. Como que isso tem sido pelos cursos, pelas igrejas por onde o senhor tem passado, congressos, o entendimento da igreja brasileira em relação a essa igreja que é mas que se manifesta dessas duas maneiras aí? Muito bom. Essa é uma aula muito chave, muito importante para nós. Realmente é um pouco tensa, assim, porque realmente as pessoas têm uma tendência de já terem conceitos bem fechados. A gente tem usado uma expressão, as duas expressões da igreja. A expressão da igreja local e a expressão da igreja apostólica, no sentido missionária, daquela que envia, né? Realmente não são duas igrejas. Claro. Ou não. Eu particularmente não gosto. Por exemplo, as pessoas dizem assim: você, Flávio, você é de um ministério para-eclesiástico. Isso me deixa um pouco chateado, assim, triste. Eu não sou para-eclesiástico, separado da igreja, né? Não. Então, eu acho que isso tem sido uma dificuldade para a igreja. Então, olhar assim a expressão apostólica da igreja missionária como um outro ou um corpo estranho. Não, nós somos... O grande exemplo é o próprio Paulo, em Atos 13, né? Ele sai com Barnabé da expressão da igreja local para uma expressão de uma igreja apostólica fora, mas ele sempre entendeu que ele é a igreja. Então, ele é a igreja agora, nas suas cartas ali, né? Viajando e tudo. Então, é o trabalho da igreja. Sim. Então, ele se sente representante de Antioquia, exatamente, né? Ele volta, ele é sustentado, ele é enviado, eu ia dizer orado, né? Sim. Mas ele é a igreja. Sim, e ele sente-se parte da igreja, mas a igreja de rodinhas, vamos dizer assim, a igreja apostólica.
Então isso tem sido um problema eclesiológico, mas também, vamos puxar para o lado de cá, tem sido um problema missiológico, porque a gente vê alguns missionários realmente apenas querendo usar a igreja, entendeu? É o meu projeto, a minha missão. E o que eu preciso da igreja? Eu preciso da igreja de sustento, eu preciso das orações da igreja, mas é o meu projeto, é a minha missão. Não. A gente vê, infelizmente, alguns missionários na carreira solo. Sim. Né? Não. A gente olha para a Escritura, a gente olha para o modelo tanto de Paulo, a gente vê essas duas manifestações da igreja caminhando juntas. Papéis que são, às vezes, assim, diferentes, estratégias diferentes, alvos diferentes, mas tudo assim culminando em uma só coisa. A glória de Deus, a manifestação da graça, da misericórdia, do amor da pessoa de Cristo, tanto localmente quanto também transculturalmente. Sim. E aí você vai lembrar de uma expressão que a gente usa no Perspectivas, que é por uma igreja glocal, né? Lembra da lição glocal. 12, né? Sim, então, sim. Então, não é que lá missões longe é mais importante do que missões perto, né? A gente faz só uma questão daqui da diferença para a questão estratégica. Claro. Da questão do acesso que eu falei nessa manhã aqui hoje, né? Acesso ao evangelho. Então, a igreja, ela precisa ser glocal. Eu fui pastor, como eu te disse, por 15 anos, eu vi essa dificuldade. A minha igreja tinha mais tendência de ser global, por causa da minha visão, por causa da minha experiência missionária. Todo então, texto vira missões. Isso, e desafio para lá, vamos levantar recursos, povos não alcançados. E o povo se engajava. Mas eu passei a perceber também que nosso vizinho, a missionalidade agora, né? Que a gente tem usado esse termo missional da igreja. Sim. A gente focava lá, as orações lá, o dinheiro para lá. E eu repito, eu entendo a estratégia, mas Sim. aqui também. Claro. Então, Atos 1:8, Jesus ali. Tanto quanto, né? Exatamente. Simultaneamente. Então, acho que esse é um grande desafio para o pastor. Realmente ver o seu contexto local, mas ver também um contexto global. Perceber, entender e participar dessas duas estruturas, né? Essas duas manifestações da igreja, tanto a local como a apostólica. E quando a equipe apostólica está lá no Senegal ou está lá no Afeganistão, é a igreja. É a igreja de Cristo. Talvez não é uma igreja que não é a igreja em si mesmo, o CNPJ, né? O prédio. Claro. Mas é o corpo de Cristo. Independente de números, independente de algumas coisas que a gente acha que são necessárias de estrutura de igreja. Mas uma grande pergunta, o que é a igreja? Sim. O que é a igreja? Então, a gente está aprendendo essas duas manifestações da igreja local e da igreja apostólica também. Mas eu te pergunto, você já é instrutor de perspectivas? Instrutor? Não. Como não? Você conhece muito, você fez o curso e... Fiz o curso. Posso fazer aqui ao vivo aqui o convite. Você tem que ser, a gente tem mais de 200 instrutores de diferentes denominações. Sim. E diferentes movimentos missionários brasileiros. Não, tô falando sério, a gente tem que... Tá gravado, hein? Tá gravado aí, a gente vai conversar depois, viu? Nossa, porque realmente a gente percebe que você entende, eu acho que essa mobilização pelo entendimento. Quando você falou ali que essa semana eu tive um irmão dizendo assim, que alguém chamou ele para fazer o curso Perspectivas. Ele falou, mas já tem mestrado em missiologia. E ele foi. Sim. E assim, é um impacto diferente. Sim. Porque eu tenho mestrado também em missiologia, só que no Perspectiva tem algumas coisas que são muito... É diferente, sabe? Exatamente, esse é o ponto, entendeu? Por exemplo, tem uma parte, eu acho que tem até uma fala do John Piper, né, que ele fala que existe missão porque não existe adoração em algum lugar, né? E aquela questão
escatológica, né? Falando sobre... É interessante, eu ia até fazer essa pergunta, né? Eu ia entrar nesse tema, que é a questão de que o Senhor ele vai falar sobre a volta dele de forma um pouco mais específica, né? Em 2 textos clássicos, que é quando ele fala em Mateus 24 sobre então virá o fim, quando o evangelho for proclamado, tiver testemunho em todas as nações. Isso ele responde a partir de uma pergunta, porque os discípulos perguntam: quando, Senhor? Qual o sinal da sua volta? E o outro momento é lá em Atos 1, quando os discípulos perguntam: Senhor, quando que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E ele também responde: olha, fica em Jerusalém, fica tranquilo que vocês vão receber poder. Então, a respeito do fim, o Senhor dá resposta sobre missão. Vocês precisam proclamar. Fala um pouco sobre isso, pastor, sobre essa questão escatológica da missão, né? Porque hoje nós temos várias etnias, né, que são consideradas não alcançadas pelo evangelho, e que associação isso tem com a volta de Jesus? Ok. Tu quer me colocar na situação complicada aqui agora, né? Tá bom, mas vamos lá. É porque eu ensino isso para meus alunos, agora eu quero que o meu mestre fale. Sim. Eu acho que realmente, como o movimento Perspectivas caminha em diferentes denominações, a gente chama para a mesa entendendo que a gente tem divergências ou visões. A palavra divergência não é a melhor aqui, mas diferentes visões de interpretação sobre a volta de Cristo. Só que nós temos também vários pontos convergentes aqui, que às vezes a gente esquece. A gente foca muito mais no que é diferente do que a própria volta de Jesus. Sim. Que é o ponto central da conversa. Exatamente. O que pode ser, mas ainda não está na mesa, o ponto central da nossa conversa, das nossas discussões escatológica, é o papel da missão. É o papel da missão. Então, eu acho que esse texto que você acabou de citar de Mateus 24, realmente ali, então, conforme você vai ler, as interpretações vão variar, mas eu acho que nenhuma posição vai poder olhar para o texto e dizer que Jesus não estava dizendo sobre o testemunho da pessoa dele, do evangelho do reino, todos os lugares, a todas as nações. Então, o ponto que nos une é a missão, de novo. Então, é um ponto que nos une nas diversas percepções teológicas, a missão, o cumprimento da missão. Porque aí você vai para a teologia bíblica, né? Desde de Gênesis até Apocalipse, o interesse de Deus, o coração de Deus para todos os povos. Desde que ele fala para Abraão 12, lá em Gênesis 12, todas as famílias da terra, como ele mostra para João na ilha de Pátimos, todas as nações adorando o Cordeiro. Então, toda a nossa escatologia deveria também ter como uma base a missiologia. Então, quando o Senhor diz que este evangelho vai ser pregado a todas as etnias, não é se vai pregar, ele vai. Talvez o nosso ponto é quando. Mas ele vai ser pregado como testemunho a todas as nações. E isso, então, demonstra que é o final, é o caminho, então, que nós estamos concluindo esse ciclo missiológico, vamos dizer assim. Então, o ponto que a gente tem que trazer para a mesa, eu acho, quando a gente está falando de divergências ou de diferentes interpretações, a missão está no meio de tudo isso aqui. Sim. A missão, proclamar o evangelho, está embutido nisso daqui. Hoje, pastor, a gente tem ainda 7.000 povos sem acesso ao evangelho. E assim, eu fico vendo alguns irmãos, até alguns líderes dizendo, olha, Jesus está voltando. E está mesmo. Sim. No sentido que quando ele sobe, né, já a eminência da sua volta. Claro. Mas assim, Jesus vai voltar agora, a pandemia, né, muita gente falou. Potencializou esse pensamento, exatamente, né? Assim, então, exatamente, Jesus vai voltar, isso a gente acredita. Mas a gente sabe que tem alguns passos ou algumas coisas a acontecer. Uma dessas é
a pregação do evangelho Sim. a todas as etnias. Você percebe que esse discurso de que Jesus está voltando é meio que uma muleta que a igreja criou para não fazer? Porque às vezes em alguns contextos parece que é isso que é passado de forma velada, né? Não é uma coisa explícita, mas assim, Jesus está voltando. Parece que a gente pensa muito no futuro, né? Só que tem esse processo até chegar ao futuro, né? Interessante que João, esse texto que o senhor cita, ele tem um vislumbre do futuro, né? Lá no ano 100 aproximadamente, ele está na ilha, ele recebe a revelação e ele vê pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações adorando o Cordeiro. Isso vai acontecer. Na perspectiva de Deus, isso vai acontecer. E por que eu não participo? Por que eu não me envolvo nisso? Por que eu não estou engajado nisso que Deus vai fazer? E isso é um problema, né? Eu acho que eu gosto de falar para as pessoas, de trocar essa palavra aqui, né? Que as pessoas olham assim, a questão apocalíptica, que diz, vai acontecer. Eu gosto de dizer que está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo, né? Várias manifestações que estão apontando, e para mim a escatologia também, ligada à missiologia, Claro. é a conclusão de todas as coisas. Então, O Apocalipse já começou, né? Isso, o Deus missionário, o Deus da missão, que realmente ele começa a missão, ele é o meio da missão, ele chama Abraão, ele chama Israel, os profetas, os reis, a igreja, os apóstolos, o seu povo agora, para o cumprimento da missão. Então a gente vê o início, a gente está agora num meio, eu acredito. Sim. Num meio, mas assim, vendo que vem o final. E a missiologia, eu acho que vai então sendo basilar para nos levar a uma escatologia muito mais centrada, talvez muito mais... Porque quando você consegue sentar e ouvir outros pontos de vista, assim, você começa a ver isso aqui, ali. Mas quando você traz a missiologia para ser a base, na minha percepção, tá? Faz muito mais sentido. Claro. Da missão. Então a gente teve um início, um meio, e a gente vai ver o final. O Deus da missão cumprindo isso. Como ele vai cumprir isso? Quando ele atrair para o Cordeiro gente de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. Isso já avançou. Sim. Né? A gente olha os resultados da missão algumas décadas atrás, a gente vê o avanço. Hoje eu conversei aqui na conferência sobre como a igreja brasileira está avançando e como nós temos um potencial para avançar. Claro. Eu acho que nós vamos realmente ter uma escatologia mais saudável se a gente trouxer a missiologia para ser aí uma linha que ajuda na condução desses desdobramentos. Amém. Pastor, eu tenho uma última pergunta para fazer, na verdade, um compartilhamento, e queria contar um testemunho pessoal para introduzir a pergunta. Eu sou casado com a Lília, nós somos casados há 20 anos, e eu e a Lília... não, né? 20 não, anos. 20. Tá bom. Eu e a Lília, nós fomos missionários no campo, servimos entre os indígenas, depois fomos para o Nordeste e tivemos um tempo na Argentina também, e nós tínhamos uma dificuldade de ter filhos. A Lília ficou 12 anos para depois gerar, e nós sempre procurávamos médicos, fazíamos todos os exames e sempre não dava nada. A gente recém-casado, jovens, e nunca aparecia nenhum problema. E quando nós chegamos na Argentina, um membro da nossa igreja nos levou para uma especialista, né, de questões de fertilidade e tudo mais, e essa doutora, ela pediu para fazermos todos os exames. Nós fizemos, eu fiz todos, a Lília fez todos, levamos para a médica. A médica olhou meu exame e falou: Roberto, você tem esse problema, Lília, você tem esse problema, e juntando o problema de vocês dois, é impossível vocês terem filhos. E um mês depois a Lília estava grávida. Uau. Aí o João tá aí, correndo por aí em algum lugar, e tá com 6 anos hoje. O João, quando eu apresentei o João na igreja, eu entreguei ele pro Senhor, falei: Senhor, eu quero que esse menino vá
para um lugar que ninguém quer ouvir falar do Senhor, que não conhece o seu nome. Eu e a Lília, a gente, de comum acordo, a gente entregou o João para o Senhor, para as nações. Temos treinado ele para isso desde os 6 anos. Ele nasceu na Argentina, né? Então começou a falar o espanhol. Hoje está numa escola que ensina o inglês. A gente, de forma intencional, como pais e como missionários de carreira que somos, a gente está treinando um futuro missionário. Legal. E o Perspectiva tem o Perspectiva Kids, né? Vocês... eu lembro que eu estava no CBM, se não me engano, foi o lançamento né, do Perspectiva Kids. Qual é a motivação do Perspectiva Kids? Aonde que um filho de um missionário como eu pode entrar num projeto desse? Como tem sido a experiência desse projeto? Legal. Algumas coisas antes de te responder diretamente. A gente percebeu que a gente estava atrasado na mobilização. As pessoas, talvez... A mobilização não é uma palavra muito comum hoje para a igreja, né? Mobilização é o despertamento, é a inspiração, é o chamado a chamar as pessoas para voltar para o propósito ou para a missão de Deus. Isso é mobilização. Chamar pessoas para orar para que Deus cumpra a sua missão com o seu povo. Chamar pessoas para irem, pessoas para darem, pessoas para receberem refugiados e tudo. Isso é mobilização. A gente percebeu que a gente estava tardio, a gente estava buscando mobilizar pessoas já preparadas, adultas. A gente falou, não, a gente tem que começar lá atrás. Sim. Vamos dar um passo atrás. Mobilizar as nossas crianças, para que elas cresçam já com uma visão, com um entendimento da missão de Deus. Isso a gente não quer dizer que todas as crianças vão ser missionárias. Claro. Mas assim, eles vão ser estratégicos no sentido de ter uma visão, seja na sua área de trabalho, seja realmente para abençoar, seja para aquele que vai visitar missionários, que vai cuidar de missionários, que vai doar para missionários, que vai interceder para missionários, ou vai trabalhar na igreja local para despertar pessoas para a missão. Então a gente deu esse passo atrás, a gente quer mobilizar as crianças. Mas em segundo, a gente quer ver também uma nova geração de missionários. A gente quer ver as crianças realmente... Eu não vou me lembrar agora do número da estatística, mas há uma estatística que diz que assim, a grande maioria dos chamados missionários acontece naquela... Uma janela, né? Isso, naquela infância ali, quando você está. Então a gente quer voltar a fazer isso. Parece que isso ficou meio oculto, ficou meio deixado. Então, o Perspectiva Kids é o mesmo conteúdo do Perspectivas, 4 perspectivas, mas numa linguagem para as crianças. Eles aprendendo que o nosso Deus é um Deus missionário e Ele quer levar a sua glória para todos os povos. Jesus quer ser adorado não só por aquela criança ou pelos seus amiguinhos na igreja. Jesus quer ser adorado pelas crianças do mundo inteiro. Então é um conteúdo de perspectiva nessas 4 perspectivas para as crianças, para gerar mobilização, mas também para gerar um chamado missionário para as crianças. O curso ele é para as crianças ou para quem trabalha com crianças? Ele é para quem trabalha com crianças. Sim. Porque aí, como a gente estava falando de mobilizar as crianças, como a gente mobiliza as crianças? 2 maneiras. Ou mobilizando os pais, e os pais mobilizam as crianças, ou mobilizando, despertando os professores das crianças que vão despertar as crianças. Então, o curso é feito para os instrutores, os pais também vão usar isso em casa, mas os instrutores de escola bíblica dominical, do culto infantil, de um pequeno grupo de crianças. Então, a gente vai mobilizar ele, ele vai ter um entendimento da missão de Deus e ele vai passar isso para as crianças, com jogos, brincadeiras. Então, realmente, é para os professores de escola bíblica dominical ou de ministério infantil absorverem e ensinarem as crianças. E reforçado isso pelos seus pais. A gente tem um livro sobre que fala devocionais para os pais fazerem com os filhos com foco na missão. Então, assim, a sua pergunta, seu filho é um bem-aventurado.
né? É um bem-aventurado. Primeiro, por ter vivido essa experiência missionária, por mais que elas sejam muito de vocês, mas ele teve a experiência de viver, nasceu na Argentina. Obviamente que isso tem bônus. Sim. E assim, tem o lado positivo, mas também tem as dificuldades de uma criança de uma terceira cultura, vamos dizer assim, né? Então, ele é um privilegiado porque ele está aprendendo com os pais, ele está vendo os pais na missão, eles estão participando, às vezes até contra gosto, mas eles estão participando da missão. Isso é combustível para o Espírito Santo trabalhar num chamado para a vida deles. Mas eu tenho aprendido, porque eu também tenho uma filha, e o meu sonho para minha filha, qual que era? Igual o seu? Acho que é o sonho de todos os missionários, né? Que seus filhos sejam missionários para esses lugares onde Jesus ainda não é conhecido. Mas eu tenho aprendido que, como a missão de Deus abrange não só os enviados, a minha oração tem sido mais assim, Senhor, faz com que a minha filha seja participativa na tua missão. Onde estiver. Exatamente. Talvez Deus a vai chamar para ser uma mobilizadora, como eu sou hoje. Ou talvez para ser exatamente uma missionária para ir aos povos não alcançados. Ou vai ser uma profissional que vai servir a missão. Claro. Que vai servir a missão, que vai cuidar de missionários, que vai abençoar missionários através dos seus dons, dos seus talentos. Ou alguém que vai realmente ter um coração tanto em Jesus e na sua causa, que vai ser extremamente generosa para a causa. E eu gosto de lembrar que não é uma coisa ou a outra. Dá para fazer tudo isso junto. Então, assim, o meu sonho para minha filha é que ela não fique de fora desse privilégio que Deus nos dá de participar com Ele na missão. Eu acho que isso também serve para você como missionário. Sim. Então, acho que... Obrigado pela palavra. Imagina seu filho não foi para o campo, mas é um pastor que vai mobilizar toda uma igreja, toda uma denominação que vai. Ou ele vai ser um profissional e vai usar todo o seu talento, toda a sua habilidade profissional para o reino. Sim. A gente está aqui na conferência, há pouco estava tendo Business as Missions, né? Empresas com visão de reino para levar o evangelho onde Cristo ainda não é conhecido. Então, a gente também está aprendendo a ver essa missão de modo mais... Não é só plantar a igreja, exatamente, abrangente. Sim. O alvo final é a glória de Deus, e a gente sabe que igrejas centradas em Cristo vão glorificar a Deus, mas tudo corroborando. Então, muitas pessoas que estão nos vendo agora, nos ouvindo, talvez estão se perguntando, mas eu não tenho chamado para ir. Não tem lugar para mim? Obviamente que tem. Né? Acho que se você discerniu que o seu chamado não é para ir, mas o que você não pode deixar meu chamado é participar. Como? O curso Perspectivas ajuda você a entender qual é o seu papel. Você tem um papel. As pessoas que estão nos ouvindo agora, não é só o pastor, não é só o missionário, não é só o Flávio mobilizador que tem um papel. Não é só aquele que é um mantenedor. Então, cada cristão tem um papel. E a gente quer ajudar você a descobrir qual é o seu papel na missão de Deus. Isso vai fazer tanto sentido, tanta alegria, tanto senso de propósito na sua vida, que tudo que você vai fazer agora muda. Sim. Então, eu acho que é comum os pais quererem seus filhos serem missionários, mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Sim. Eu voltei do campo, vai fazer 5 anos, né, que eu voltei, e eu me lembro que quando a gente começou a se preparar para esse retorno para o Brasil, depois de 10 anos fora, você tem aquele sentimento de luto, né? Nossa, eu fui capacitado, eu me treinei para morrer no campo. E aí eu tive uma situação familiar que eu precisava voltar para cuidar da minha mãe. E Deus ministrou muito no meu coração aquele texto clássico, né, de Romanos 10, quando o apóstolo Paulo ele diz: como crerão daquele que nada ouviram, como ouvirão se não há quem pregue, e como irão se não forem enviados. E eu me prendi nessa última parte do texto,
que as pessoas precisam ser enviadas, né? Precisam ter pessoas aqui que têm experiência de campo para mobilizar uma nova geração. E hoje é o que eu estou fazendo. Eu estou envolvido na Secretaria de Missões, dou aula no seminário da disciplina de missões em 4 polos do nosso seminário e faço isso muito de forma intencional, sabe, pastor? Eu vou para lugares longe aqui do Rio de Janeiro para poder dar aula, porque eu sei que Deus me deu esse encargo de ser um mobilizador dentro da minha denominação. Quantas pessoas você não está impactando, influenciando, e quantas pessoas que não irão para o campo ou vão entender mais sobre a missão de Deus através da sua instrumentalidade aqui, né? Eu passei pela mesma coisa, uma crise. E dá uma crise, né? A crise, porque talvez era um conceito errado que eu tinha, de achar que quem está em missão é só aqueles que estão lá, na ponta, né? Claro. Não. Parece que você só é útil lá, né? Exatamente, não. E quem vai servir aqui na retaguarda? Quem vai mobilizar? A mobilização é extremamente importante. Como é que alguém da igreja vai orar por missões sobre povos não alcançados se ela não for mobilizada para isso? Como é que alguém vai ter um chamado missionário para entender a questão de estratégia para ir para povos que não têm acesso ao evangelho se alguém não mobilizar? Então, como é que a gente vai ter pessoas que vão ter um coração generoso para dar se elas não forem instruídas, inspiradas ou até mesmo chamadas de volta para olhar para a missão de Deus? Então, a mobilização vem antes. A mobilização vem antes da intercessão missionária, vem antes do envio missionário, vem antes da generosidade, da doação. Então, o trabalho de um mobilizador é muito importante. Sim. A gente demorou um pouquinho para aprender, né? O pessoal que tá assistindo a gente agora pode aprender mais rápido. Mais adiantado, né? Sim. Então, Pastor, isso. Para a gente concluir, Perspectivas tem um slogan, né? Que é até que todos o adorem. Para que todos os povos o adorem. Eu queria que o senhor desse uma última saudação, pode olhar para a câmera e termina com essa frase para mim. Tá bom? Que Deus abençoe, querido pastor Flávio Ramos, diretor executivo de Perspectivas. Tem uma palavra muito especial para você. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai aquecer o seu coração. Fique com essa palavra aí de inspiração. Que Deus te abençoe. Para que todos os povos o adorem, o para já diz o propósito. O propósito é para todos os povos. E aí a gente vê a extensão, né? O propósito de Deus é para todos os povos. E aí a gente vê a essência da missão, a adoração. Então, o meio para o propósito, a extensão, todos os povos, não apenas a minha igreja, a adoração a Jesus, que é digno, ele merece isso, ele quer isso. Então, a sua vida, a minha vida, é para que todos os povos o adorem. Os meus recursos, os seus recursos, é para que todos os povos o adorem. A minha profissão, os meus dons, os meus talentos, a minha igreja, é para que todos os povos o adorem. Então, eu acho que quando a gente começa a viver nessa perspectiva, a gente entende o nosso chamado para que todos os povos adorem a Jesus, o Cordeiro, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Que Jesus te abençoe. E se você quer descobrir mais o seu propósito na missão de Deus, eu recomendo você fazer o curso Perspectivas. Vai ter aqui o acesso, o link para você poder entrar no site e ver uma turma próxima a você. Foi uma alegria, foi um prazer estar com você aqui, pastor. Que Jesus continue abençoando grandemente a Secretaria de Missões da Metodista Wesleyana, que tem feito um excelente trabalho para que todos os povos o adorem. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Tamo juntos. Tamo junto.